Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu agradeço a sua companhia e audiência. A campanha de vacinação contra a Covid-19 avança em todo o Brasil. A cidade do Rio de Janeiro teve recorde de doses aplicadas em um único dia. No sábado, a vacinação aqui no Rio de Janeiro para toda a população com 12 anos ou mais foi recorde. Mais de 123 mil pessoas foram aos postos de vacinação, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. Foram pouco mais de 53 mil pessoas imunizadas com a primeira dose, 57 mil com a segunda dose e 12 mil com dose de reforço. Uma das estratégias foi permitir que as pessoas escolhessem a vacina que desejassem tomar. Essa foi uma ação pontual, ou seja, não vai ser mais possível escolher o imunizante. Atualmente, na cidade, 98,8% da população com 12 anos ou mais está vacinada com a primeira dose ou dose única e 62,6% com a segunda dose. Se considerarmos a segunda dose na população com 18 anos ou mais, a taxa é de 68,5%. A Fiocruz anunciou essa semana a conclusão da produção dos primeiros lotes nacionais de IFA, ingrediente farmacêutico ativo para a vacina contra a Covid. Mesmo assim, a previsão para entrega de vacina com IFA nacional é só para o último trimestre do ano. Segundo a Fundação, os 2 lotes prontos, o primeiro deles finalizado no começo de setembro, agora deverão passar por testes de controle de qualidade para então seguir para a produção de vacina de fato. Essas produções servem para confirmar o funcionamento do material e apontar eventuais necessidades. Já há mais 2 lotes de IFA em produção e um terceiro planejado. A Fiocruz produz no Brasil, com direito à transferência de tecnologia, a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Por isso mesmo, a AstraZeneca realiza comparações a fim de confirmar que os resultados reproduzem o que se espera. A Fundação de Pesquisa ainda precisa atualizar junto à Anvisa a mudança de local de fabricação do IFA. O setor de saúde vai se tornando cada vez mais difícil de se gerenciar, principalmente durante uma pandemia, com o aumento no número de pacientes e a complexidade de diversos cenários para uso de recursos, como leitos, medicamentos e exames. É aí que entram as ferramentas de inteligência artificial, que permitem prevenir situações e, com isso, trabalhar na prevenção de crises e doenças. Enquanto o coronavírus se alastra, a força-tarefa que reúne pesquisadores, startups e operadoras de saúde corre contra o tempo para aprimorar modelos e desenvolver novos algoritmos para problemas mais complexos. A pandemia está apontando, por exemplo, a necessidade de uma melhor gestão das unidades de terapia intensiva. Segundo o boletim do Observatório Covid-19 divulgado pela Fiocruz, em junho deste ano, a maioria dos estados brasileiros apresentava taxas de ocupação de pelo menos 80%, sendo que alguns estados ultrapassavam 90%. Para você ter ideia, um único paciente em UTI ele pode gerar cerca de 100 gigabytes de dados por dia. Se você colocar que um UTI tem 10 leitos, que um hospital pode ter até 100 leitos de UTI, é muita coisa. Então, quando esses dados todos eles não são capturados de maneira adequada, processados de forma adequada, eles são só dados, eles não geram conhecimento nem inteligência. E esse é um grande problema, você predizer não só quantos leitos você vai ter, mas que tipo de recurso você tem que ter colocado dentro desse leito para atender adequadamente a sua população. A solução para o gargalo pode estar na tecnologia para UTIs inteligentes desenvolvida pela startup Conome. Ela consegue fazer uma predição das complicações de um paciente dentro de um sistema de UTI a partir de exames laboratoriais e sinais vitais. E consegue entregar para o médico uma predição que apoia ele numa série de decisões. A solução também permite que a gente consiga estimar o tempo de permanência, por exemplo, numa UTI, né, que é um dado muito importante para a gestão de leitos. O projeto, desenvolvido a partir de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, será aplicado no Hospital das Clínicas e vai contribuir para aliviar a sobrecarga dos profissionais de saúde. O primeiro ganho para nós, profissionais de saúde. Nós vamos poder nos dedicar mais àquilo que nós tivemos formação para fazer, que é cuidar do paciente, e menos às tarefas, vamos chamar, mais burocráticas. O segundo ponto é
a gestão mais adequada dos recursos, né? Você pode prever quantos leitos, por exemplo, essa instituição vai precisar para atender um cenário Covid ou um cenário não Covid. Quais as complicações que aqueles pacientes que estão conosco estão mais propensos a desenvolver. Isso tudo tem um valor agregado muito alto. Outra preocupação dos órgãos de saúde é a grande capacidade de mutação do coronavírus, que eleva o potencial de transmissão da doença. Com o apoio da inteligência artificial, pesquisadores da Unicamp, da USP, da Unesp e do INSPER criaram um projeto para detectar mais rapidamente variantes do vírus e identificar comorbidades ainda não associadas aos casos graves. A tecnologia ajudará médicos e gestores na busca por tratamentos e políticas públicas mais eficazes. O potencial de inovação tecnológica está ligado principalmente à disponibilidade de dados. Isso porque a inteligência artificial só vai ficando melhor quando médicos e programadores fornecem uma base robusta de informações. Esse é um dos grandes desafios que a área enfrenta no Brasil. A tecnologia da inteligência artificial são algoritmos disponíveis gratuitamente online. Elas têm um custo baixíssimo. O que a gente precisa é da matéria-prima, que são os dados. Porém, os nossos dados não são da qualidade que a gente gostaria que eles tivessem. Então, a gente gostaria de conseguir acompanhar os dados do paciente à medida que ele vai transitando no sistema de saúde até levar ao óbito. Com esses dados, nós conseguiríamos desenvolver algoritmos de machine learning para predizer qual o risco desse paciente, por exemplo, ter uma internação grave daqui a um ano. Se a gente tivesse esses dados, os algoritmos iam aprendendo, as características dos pacientes que fazem eles terem problemas graves de saúde e conseguiríamos atuar na prevenção. A Pfizer começou os testes com uma pílula anti-Covid-19. A companhia iniciou o desenvolvimento desse medicamento em março de 2020. A farmacêutica americana Pfizer disse nesta segunda-feira que iniciou os ensaios clínicos da fase intermediária e avançada de uma pílula para prevenir a Covid em pessoas expostas ao vírus. Várias empresas trabalham em possíveis antivirais orais que imitariam o que o medicamento Tamiflu faz contra a gripe e evitariam que a doença progredisse para um estado grave. A Pfizer começou a desenvolver esse medicamento em março de 2020. Os pesquisadores estão avaliando a substância em combinação com o ritonavir, que já é usado contra o vírus da AIDS. O ensaio clínico envolverá 2.600 adultos. Eles vão participar dos testes assim que apresentarem sinais de infecção por Covid-19 ou assim que souberem que foram expostos ao vírus. O grupo receberá aleatoriamente uma combinação do medicamento e ritonavir, ou um placebo, 2 vezes ao dia por 5 a 10 dias. O objetivo do teste é determinar a segurança e eficácia na prevenção de uma infecção por Covid-19 e o desenvolvimento de sintomas até o 14º dia após a exposição. A pílula é conhecida como um inibidor da protease e em testes de laboratório demonstrou interromper o efeito de replicação do vírus. Se funcionar, pode ser eficaz apenas nos estágios iniciais da infecção. A partir do momento em que a Covid progride para um estado grave, o vírus basicamente parou de se replicar e os pacientes sofrem uma resposta imunológica hiperativa. Pesquisadores brasileiros identificaram que o Alzheimer é um fator de risco para quem contrai a Covid-19, independentemente da idade. O estudo foi publicado na revista da associação que pesquisa a doença e que tem sede em Chicago, nos Estados Unidos. Foram usados dados do Sistema de Saúde britânico, reunindo informações de 12.863 pessoas maiores de 65 anos. O trabalho mostrou que quando um paciente era internado e já tinha Alzheimer, o risco de desenvolver um quadro mais grave por conta do vírus da Covid-19 foi 3 vezes maior na comparação com quem não tinha doença. No caso de pacientes com mais de 80 anos, o risco é 6 vezes maior. A doença não aumentou o risco de internações ao ser comparado com outras comorbidades. Essa descoberta revela a importância de uma atenção rápida a esses pacientes, considerando as chances de agravamento. E neste momento, muita gente fica em dúvida. Será que podemos misturar vacinas diferentes na primeira e segunda dose? A doutora Ana Escobar responde. Eu tomei uma vacina, aí não tem a segunda dose. Posso misturar a vacina? Olha, gente, essa é uma situação que a gente tinha muita dúvida até um tempo atrás. E a recomendação que vocês ainda vão ver de algum tempo atrás é: não se deve misturar dose porque a gente não sabe os efeitos.
muito bom. Mas a ciência é assim, graças a Deus, evolui e se estuda. E os cientistas estudam muito. E estudaram também a mistura de vacinas. E o que esses estudos concluíram? Podemos sim misturar vacinas. O que eu quero dizer? Quem tomou, por exemplo, uma dose da AstraZeneca, depois pode tomar a segunda da Pfizer, tá bom? Quem tomou uma dose da Coronavac, pode tomar a outra da Pfizer. Então, pessoal, já existem estudos demonstrando que essa mistura de vacinas é possível, tá bom? Pode ser possível na segunda dose, pode ser possível até na terceira dose, tá? E isso aí vai depender do quê? Da vacina que tiver no momento em que você for tomar no seu local de residência, tá bom? Mas, se alguém por acaso misturou vacina, não se preocupe, porque a resposta tem se mostrado eficaz. Ou seja, resultado, vacina é bom de qualquer jeito. A gente consegue produzir anticorpos e precisamos estar com os anticorpos bem ativos, né, para que essa pandemia comece de fato a diminuir no nosso país, tá bom? O Boletim Coronavírus está terminando. Você continua com a nossa programação. Até a próxima!